Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques. Nós vamos agora para o 33, Filosofia Instantânea. E eu não respondi. Há alguns comentários que estão aí no YouTube dos vídeos que eu estou fazendo com a sequência chamada Filosofia Instantânea, e tem alguns comentários irritados, pessoas que se sentiram ou ofendidas ou menosprezadas em si, ou aquilo que elas creem foi afetado, enfim. Principalmente a turma do Bob Navarro. É um grupo de pessoas, eles são de um ocultismo, e eles falam que o Bob Navarro é o rei, eles têm um espaço, parece que é uma fazenda, um sítio, e eu sei que lá tem jovens, tem pessoal. Eu tenho 45, né? Eu não sei qual que é a idade desse Bob Navarro. E parece que lá teve gente lá de dentro que já me falou que era uma pessoa de uma classe média, usuário de drogas, o Bob Navarro, e depois ele gostava de estudar e tal, e fundou aí a escola de Lúcifer. Lúcifer aí, as histórias em relação a ele eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, mas o momento aqui eu estou usando, eu vou dar uma resposta que vai servir para qualquer comentário que futuramente vier a falar, porque eles comentam assim nos meus vídeos, que eu não sei, que eu fico bajulando o meu professor Hélio Couto, enfim. Eles não sabem falar, por exemplo, olha, você está falando aí que se eu somar 2 com 2, o resultado vai ser 5. Observa novamente, calcula novamente. Não, eles não estão falando isso. Eles não sabem, eles falam que eu estou errado. Mas para alguém acusar outra pessoa de errado, tem que mostrar o certo. Tem que falar aonde que está o erro. Então, eu vou dar uma resposta geral, tá? E o Google também está mentindo para vocês. O Google, por exemplo, Iraque, o nome do Iraque era Uruk. Aí a turma lá no Google está escrito que é o nome de uma arca. E então, assim, montando a história dessa maneira, com o Google, que é o objeto, o equipamento de pesquisa, a ferramenta de pesquisa da sociedade. Quase toda a sociedade humana acredita naquilo que está escrito no Google. E o que está escrito no Google não foi escrito por não foi escrito por um filósofo. Tem ali umas famílias porque cada um, o Google é uma empresa. Quem que é o dono dessa empresa? O Facebook é uma empresa. Quem que é o dono dessa empresa? Essas pessoas, elas estão ligadas diretamente na infraestrutura, como dizia Karl Marx. Existe uma infraestrutura que justifica toda a superestrutura. Materialismo histórico, Karl Marx. Quem não conhece tem que entender para saber o que eu estou falando. Se quiser, aí eu posso fazer vídeo falando de Karl Marx, posso fazer vídeo falando de materialismo histórico. Mas a denúncia que eu vou fazer aqui hoje porque acaba que, para poder falar a verdade, tem ali um mito, uma história que está substituindo a verdade. Então, tudo que eu estou falando aqui são fatos. Tudo que está nos meus vídeos aí anteriores, nos 32 anteriores a esse, 32 não, 31, porque tem um aí que se perdeu. Mas a questão
por exemplo, vamos pegar a cidade de Acádia, que está falando que existiu a cidade há 3.000 anos antes de Cristo, enfim. Mas o acadiano é o primeiro idioma que, assim, não posso afirmar que é o primeiro. É o idioma mais antigo. Não existe um registro antes desse falando assim, esse aqui foi o idioma que deu origem ao idioma acadiano. Não existe. E nós vamos utilizar o Gilgamesh. Então nós vamos ficar aqui somente em Acádia, né? Somente em Uruk, somente em Gilgamesh, que era um tirano, o primeiro tirano da história, e não tem como o Maquiavel não ter lido o mito de Gilgamesh, que são 4 pedaços aí diferentes, a história de Gilgamesh, Enkidu, a morte de Enkidu e o rei que não queria morrer. São 4 episódios diferentes, né? E cada um deixa assim os acontecimentos com Gilgamesh, eles denotam exatamente todos os problemas que nós temos em nossa sociedade, todos, e ainda um pouco pior, porque a forma, ele tem falas assim, eu estou utilizando aqui o meu conhecimento de Gilgamesh, ele é explicitamente uma repetição do Clóvis de Barros Filho. Então, é uma narrativa de um acontecimento que realmente existiu. Gilgamesh não tem como não ter existido, porque se fosse, como muitas pessoas falam, não estou falando que Gilgamesh era Jesus Cristo, mas é como muitas pessoas falam de Jesus Cristo. Por exemplo, no Brasil nós falamos de Jesus Cristo, mas aonde ele nasceu, o idioma que ele falava, que a mãe dele falava, não tinha letra J, então o nome dele não pode ser Jesus, não pode ser. Jesus é inventado pela Igreja Católica, ou seja, a manipulação humana, onde o homem pôs a mão para continuar controlando a sociedade. E muita gente não consegue entender isso, mas pensa uma coisa, está escrito lá no Google que Uruk é o nome de uma arca. A diferença de uma arca para uma cidade é muito grande. E o dono dessa arca, que eles chamam de Uruk, né? No Google, não olhei a história toda do Google, mas o Google é um engano, um engodo. O que é um engodo? É uma mentira muito bem montada. Então, antes de existir o Noé, existia o Tanapiste. Então, o Tanapiste, ele é o primeiro Noé da história. E Gilgamesh, quando ele está retornando para a casa dele, uma serpente rouba de Gilgamesh as ervas do rei da juventude. Ele queria... É uma história longa, então eu vou falar assim algumas partes só para não... O vídeo aqui tem que ser curto, enfim. Então, de uma arca para uma cidade é uma diferença muito grande. E não é o único erro que nós encontramos no Google, mas não é erro. O Google sabe o que ele escreveu. Ele montou isso. Até o nome, antes do Iraque se chamar Iraque, ele chamava Uruk, aquele lugar. Então é a região da Mesopotâmia, entre rios Tigre e Eufrates.
tá aí toda a história, tá? Então, eu só quero assim elucidar nesse vídeo que o que isso está relacionado às nossas vidas. Essa é a pergunta. Porque acontece um Covid-19, ninguém entende de onde saiu, enfim. Acontece uma bomba atômica, parece até que foi um pombo que jogou, ninguém... né? Então, acontece tantas coisas que manipulam o mundo e ninguém percebe isso. E assim, eu quero até deixar bem claro aqui, um amigo... eu tenho uma startup que se chama Júpiter, que é um servidor que fornece internet para celular, e meu amigo, o Simon, meu amigo, ele falou: você deve estudar filosofia. Como eu vou estudar não lembro qual que ele falou que ia estudar, mas é biologia, alguma coisa nesse sentido, não lembro direito, mas ele é da tecnologia, o sábio. Eu falei para ele: eles não gostam, eles me chamam de sábio e eles não gostam de mim, porque eles gostam de neófitos. Qualquer pessoa sabe que ter um título acadêmico é um esquema que tem ali dentro, tem uma luta ali dentro. Então não significa que uma pessoa que tem ali a cadeira, uma Marilena Chauí, não significa que é uma pessoa que tenha um conhecimento real. Significa que é uma pessoa que tem um conhecimento autorizado pelo sistema. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Muito obrigado a todos.